Olá, esse é meu relato sobre a disciplina de Educação à Distância. Me chamo Carla Damasceno, sou aluna do primeiro semestre do curso de Pedagogia, sou aluna veterana, venho de outro curso, por isso pude escolher as minhas disciplinas. Durante o reajuste, coloquei essa disciplina por causa que eu nunca tinha experimentado esse tipo de modalidade. Foi surpreendente a minha experiência nessa disciplina, porque ela tem toda uma dinâmica, uma estrutura própria. Em todas as atividades, os alunos são acompanhados e incentivados, né? A interação é uma característica própria dessa disciplina, né? Tanto o professor, tutor, monitor, aluno interagem durante toda a disciplina. Isso é muito importante, pois melhora a aquisição do conhecimento. Bem, no começo, senti muita dificuldade. Por ter colocado essa disciplina no reajuste, perdi as aulas presenciais. Então, tive que aprender nos ambientes virtuais como as ferramentas funcionam. Mas com acompanhamento e o MMN online, pude sanar essas dificuldades. Os ambientes virtuais utilizados nessa disciplina são o Teleduc e o Moodle. E o Facebook. O Facebook não tive muita dificuldade, já que já sabia como utilizar. Hoje eu percebo a importância dessa disciplina para mim, pois eu me sinto hoje mais organizada, mais responsável nas minhas atividades, pois essa disciplina, por ser uma disciplina à distância, permite que nós alunos façamos os nossos próprios horários, no nosso próprio ambiente, na hora realmente que nós temos vontade de fazer. Claro que existe prazos, né? E por isso me sinto mais responsável na resolução dessas atividades. Me sinto mais autônoma e isso permitiu mais que eu busque mais a aquisição do meu conhecimento. Gostei bastante dos fóruns e dos bate-papos. Acredito que esse ponto é primordial para mim, porque eu tenho um pouco de dificuldade de escrever. E nessa disciplina pude exercer bastante a escrita. Li muitos textos longos, escrevi muito. E hoje percebo que leio mais rápido, que compreendo mais rápido, que penso antes de escrever, e isso é muito importante para mim, para a melhoria da minha profissionalização, né? Os artigos, eles trazem assuntos bem interessantes, né? Bem envolventes, né? Alguns deles é a história da educação à distância, o papel do professor como mediador nos chats, e até mesmo fala sobre a autonomia, né? Da aquisição do conhecimento. Percebi que nós, alunos, fomos vivenciamos essa experiência na prática, né? Os artigos traziam muitos assuntos que nessa disciplina podemos ter essa vivência. Por exemplo, quando estávamos no bate-papo falando sobre chat e mediação do professor. Durante o bate-papo, no chat, discutíamos sobre o assunto e os professores, os tutores, eles mediavam essa discussão. Então, isso é uma experiência que nos permite sedimentar e amadurecer mais esse conhecimento.
Outro ponto positivo dos fóruns de bate-papo é a oportunidade de liberdade que o aluno tem de se expressar, de criticar, de concordar, de discordar, de dar sua opinião, de aprender com o outro. Isso é muito importante, pois muitas vezes na sala de aula não temos essa oportunidade. Eu sou uma pessoa muito tímida, então muitas vezes entro e saio de sala de aula em disciplinas e não coloco minha opinião, não critico o conhecimento que o professor está nos dando. Então hoje eu percebo, sou uma pessoa mais crítica, sou uma pessoa mais participante. Outra atividade que eu queria relatar aqui é o trabalho da visita nas instituições que trabalham com a educação à distância. No meu caso, foi o IFCE, que é uma instituição com uma boa estrutura, né? Somente um parêntese, como sou aluna do primeiro semestre, não conhecia muitas pessoas, né? Por isso, usei os ambientes para fazer a minha equipe. E pela minha surpresa, as pessoas que quiseram foram pessoas bem interessantes que também faziam outras disciplinas comigo e que eu nunca tive a oportunidade até então de conversar com elas. Isso foi uma experiência muito boa. Tirou a imagem que a EAD é uma disciplina distante das pessoas. No meu caso, me aproximou mais dos meus colegas. Bem, voltando ao Instituto, queria destacar a estrutura do IFCE e os profissionais qualificados, o material de boa qualidade. Os alunos recebem um certificado igual a um curso, o mesmo curso sendo presencial, não há diferença, né? Encontramos profissionais que não são valorizados financeiramente e não têm estabilidade na sua carreira, como se fosse o mesmo curso sendo presencial, né? E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre os pontos negativos dessa disciplina. Eles são importantes para que a gente possa refletir e melhorar. Os primeiros pontos negativos não são pontos, são sugestões. Primeira sugestão fala sobre mais aulas iniciais, né? Se preocupar mais no período de reajuste, para que, como eu, não fique um pouco perdido no começo. Uma outra sugestão, o segundo ponto, é a grande quantidade de número de alunos nos bate-papos, né? Percebi que dificultou muito inicialmente a discussão, principalmente no primeiro bate-papo. Não sei se por causa que não estávamos acostumados com o bate-papo daquela forma, eu tive um pouco de dificuldade. Bem, a minha crítica negativa é sobre a prova, a avaliação presencial. A minha avaliação foi feita no laboratório de informática, que não tem uma boa estrutura para que a gente faça uma prova. Fiz a minha prova entre os computadores, a cadeira não adequada para aquela situação, a sala um pouco fria, as pessoas entrando e saindo conversando. Isso me dispersou muito, né? E gostaria de falar sobre as questões da prova. Mesmo que todos os textos foram anteriormente trabalhados, fica aqui como sugestão que as questões venham com o título
o título do artigo, já que são muitos artigos que nós lemos durante toda a disciplina, pois só trazia o autor, o que dificultou muito o desenvolvimento das respostas para mim, né? E outro ponto também negativo da prova foi que os alunos, no caso eu, também não recebi a minha prova corrigida. Isso é importante nós, alunos, sabermos o que erramos para que corrijamos os erros e aprendemos com eles. Fizemos outra prova para melhorar a nota, mas não sei se eu reproduzi os mesmos erros, né? Então, eu acho que isso é uma falha. Bem, é isso que eu gostaria de dizer, que eu gostei muito, aprendi bastante com essa disciplina. Obrigada, até mais.